pessoal! Bastante exercícios, né? Deu para treinar um pouco aí, mas tem mais um pouquinho. Último bloco aí de exercícios, já nessa parte final da legislação, para a gente concluir, fechar com chave de ouro e dar o cheque aí em mais esse tópico. Então vamos lá? Questão 26 diz o seguinte: que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a providenciar a apuração imediata mediante comunicado ao órgão correcional para fins de instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar assegurado ao acusado ampla defesa. Sobre o tema, marca alternativa correta. Então, sobre a sindicância, sobre o PAD, a questão é que a gente aponta qual a alternativa que está correta. Letra A. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Letra B. Da sindicância não poderá resultar arquivamento dos autos. Letra C. Somente que o ilícito praticado pelo servidor ensejar em imposição de penalidade de demissão será instaurado processo disciplinar. Letra D. Na hipótese de o relatório de sindicância concluir pela infração, será capitulada como ilícito penal e a autoridade competente encaminhará a cópia para o prefeito municipal. E aí, o que está certo, o que está errado aqui? Vamos lá? Artigo 65 fala pra gente que os autos da sindicância integrarão um processo disciplinar como peça informativa da instrução. Então, nosso gabarito já tá aqui, ó, de cara, na letra A. O que quer dizer isso, Isabela? Não entendi. Olha só, se, porventura, tiver uma sindicância antes de instaurar o processo, instaurar uma sindicância antes de instaurar um PAD, o que apurou toda a documentação, o que tiver ali nos autos dessa sindicância, ela já vai para o PAD. Então, imagine só que ela na sindicância ouviu alguém, depoimento pessoal, testemunha, alguma coisa, já pega tudo aquilo e já coloca no PAD para adiantar, para não precisar ouvir de novo. Então, as peças, os autos da sindicância vão integrar o processo administrativo como uma peça informativa da instrução, como documento que vai ser integrado ali. Vai pegar, jogar fora tudo que apurou na sindicância? Não, aproveita para o PAD. É isso que nos fala o caput do artigo 165 e é o que está certo aí, de acordo com a alternativa A da questão, já achamos o nosso gabarito. Para complementar, vamos passar aí pelas outras, né, só para ver o que houve de errado. Vamos lá. Se verificar que tem um ilícito penal, que tem crime, dentro do PAD, dentro da sindicância, vê que tem crime, o negócio está mais feio do que se pensava. Vai comunicar prefeito? O que é que prefeito quer saber de crime, gente? Tem que comunicar ao Ministério Público. O Ministério Público vai fazer lá o que for necessário, se denunciar, se for necessário denunciar, aí está para inquérito, se for necessário, enfim. Prefeito que não quer saber de crime, oh meu Deus. Ministério Público que você tem que comunicar. No que se refere aos resultados da sindicância, no final da sindicância, pode ter arquivamento? Pode. Sim, abriu sindicância, apurou, viu que não tem objetivo, que é inviável aquilo ali, arquiva. Então, pode sim arquivar. Mas também pode ter aplicação de penalidade, e as finalidades da sindicância são apenas a advertência ou a suspensão, ou, em casos necessários, pode instaurar um processo para dar complementação aí à sindicância. Beleza? Já achamos o nosso gabarito, né? Letra A. Seguindo, artigo 20. Artigo não, toda hora falando artigo, é o costume. Questão 27. O processo disciplinar obedecerá o princípio do contraditório. O acusado, ele sempre tem direito de contradizer daquilo que ele está sendo acusado, né? O acusado, o indiciado, como a lei chama, tem o direito de contradizer todas as suas acusações, princípio do contraditório. Assim como a ele é assegurado o princípio também da ampla defesa, da defesa própria mais a defesa técnica. O processo disciplinar compreende de fases, são elas. Então, fez um enunciadozinho aí na questão para perguntar para a gente quais são as fases do processo disciplinar, quais são as fases do PAD. Letra A fala que é instauração, instrução e julgamento. Letra B fala que é distribuição, publicação e decisão. Letra C fala que é tramitação, decisão e recurso. Letra D fala que é sindicância, processo e condenação. E aí, qual que tá certo? Quais são as fases do processo administrativo de acordo com o Estatuto? Artigo 168 fala que o processo disciplinar compreende das seguintes fases. A primeira é uma instauração,
quando publica o ato ali, iniciando o PAD, iniciando o processo. Depois, a segunda fase é a instrução, que é o trâmite ali do processo, né? Onde vem o depoimento pessoal, a defesa prévia, a produção de provas e o relatório. E, por fim, terceira e última fase é o julgamento. Então, as fases são instauração, instrução e julgamento. O processo, ele inicia e ele finaliza. Ele inicia com a instauração, ele finaliza com o julgamento. E todo esse meio aqui é a chamada instrução. É onde vai ouvir todo mundo, produzir todas as provas. Então, são essas as 3 fases. Portanto, nosso gabarito, mais uma vez, letra A, instauração, instrução e julgamento. Seguindo, questão 28. O processo disciplinar será conduzido por comissão, designados pelo titular do órgão correcional, que indicará dentre eles o seu presidente. Sobre a comissão, marca alternativa incorreta, errada, hein? Letra A. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. Letra B. Os membros da comissão dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos da mesma, ficando, por isso, automaticamente dispensados do serviço em sua repartição sem prejuízo de remuneração. Letra C. A comissão será composta por 5 servidores estáveis ou não? Pode ser estável ou não ser estável, né? Isso que está dizendo pra gente. E letra D. A comissão da comissão não poderão participar cônjuge, companheiro ou parente de um indiciado. E aí, o que está certo aqui e o que está errado? Sobre a quantidade de servidores. Artigo 169. Fala para a gente que o processo disciplinar ele é conduzido por uma comissão que é composta por 3 servidores. E esses servidores, obrigatoriamente, devem ser estáveis. Então, são servidores efetivos e estáveis, que já passaram lá pelo período probatório e já são estáveis. Então, nada de 5 servidores e que não sejam estáveis. Já achamos nossa resposta, né? Já achamos aqui. Tá pedindo para achar incorreta? A gente já achou o erro. Então, já sabemos que a alternativa aqui é a letra C. Todas as outras estão corretas, estão aí previstas na legislação. Então, pode participar o cônjuge, parente do indiciado? Claro que não, né, gente? A comissão está ali com o intuito de investigar, de entender a situação, de dar um parecer justo, imparcial. Aí vai colocar parente. Que imparcialidade que parente tem? Não tem como. Então, realmente não pode. Realmente está correto aí, né? De acordo com o parágrafo 1º, não pode participar o cônjuge, companheiro, parente do indiciado. A comissão, ela exerce as suas atividades com independência e imparcialidade. Obviamente, não pode ser parcial, ficar pendendo nem para um lado nem para o outro. E os membros da comissão dedicaram todo o seu tempo de trabalho na comissão, ficando dispensados automaticamente do serviço que eles desempenham sem prejuízo na remuneração. Previsão do artigo 171. Já sabemos que o nosso gabarito é a letra C, né? É a única que está incorreta. Todo o restante está perfeitamente correto, de acordo com a legislação. Partimos para 29? No trâmite do processo administrativo, é assegurado ao servidor o direito, primeiro, de acompanhar o processo pessoalmente ou por um procurador. Segundo, arrolar e inquirir testemunhas. Terceiro, produzir provas, contraprovas e formular quesitos. E quarto, indicar um servidor para que compõe a comissão. Quantas assertivas estão corretas? Vamos lá? Artigo 174. Fala que é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, seja pessoalmente ou por seu procurador. Perfeito. Também tem o direito de arrolar. Arrolar é a mesma coisa que indicar, né? E reinquirir testemunhas. Então, pode indicar testemunhas, perguntar para as testemunhas, usar da prova testemunhal. Além disso, tem o direito de produzir provas e contraprovas e formular quesitos. Seja provas documental, prova pericial, os quesitos aqui estão vinculados à perícia também. Tudo isso é direito do servidor. Agora, o servidor tem direito de indicar um servidor para compor a comissão? Nós não acabamos de falar que a comissão tem que ser imparcial? Então, como é que eu estou sendo processada administrativamente e eu indico alguém para ficar lá na comissão? Que imparcialidade que vai ter? Se eu estou indicando é porque é parente, é amigo, é conhecido, é alguma coisa minha. E aí eu indico, cadê a imparcialidade? Óbvio que não, né? Então todo o restante está correto, exceto a última aqui que está errada. Portanto, contando aí, né, são 1, 2, 3 alternativas, 3 assertivas corretas.
Portanto, nosso gabarito aqui, letra C, apenas 3 estão corretas. Perfeito? Questão número 30. O presidente da comissão mandará citar o indiciado para prestar depoimento pessoal em dia e hora designados. Sobre a citação, marque a alternativa correta. A situação se fará apenas pessoalmente. Letra B. Achando o indiciado em lugar incerto ou não sabido, será citado por edital. Letra C. Entre a expedição da carta de citação e o depoimento pessoal, mediará o prazo não inferior a 24 horas. Entre a citação e o depoimento, 24 horas. D. É possível a intimação por via postal com aviso de recebimento, mas não a citação. Então, não tem como citar por via postal, segundo a alternativa letra D. E aí, qual dessas está correta? Artigo 175. Vamos lá? Fala pra gente que a citação ela pode ser feita pessoalmente ou por via postal. Letra A, então, já tá errada. Fala que é apenas pessoalmente, né? Então, pode sim por via postal. Já eliminamos a letra A e a letra D, que fala que não pode ter citação por postal. Pode sim, tá lá no parágrafo do artigo. Então, pode por via postal sim. A letra A e a letra D já estão eliminadas. Fala que se o servidor indiciado estiver em lugar incerto ou não sabido, ou seja, não souber do paradeiro da pessoa, não souber onde ela está morando, residindo, ela pode ser citada por edital. Então, é possível, sim, a citação por edital. Olha aqui, achando em lugar incerto ou não sabido, será citado por edital. Correto. Letra B é corretíssima. E, para finalizar, o erro da letra C está aqui entre a citação e o depoimento, o prazo tem que ser de pelo menos 15 dias. O servidor está sendo noticiado ali que ele está respondendo um processo, ele tem que ter prazo para contratar um advogado, caso queira, para ir lá e ver as acusações que estão sendo feitas contra ele, para se preparar para aquilo ali. Então, o prazo, pelo menos 15 dias, nada de 24 horas, né, gente? Um dia para o outro, você tá doido? Não pode, não. Então, nós já sabemos que o nosso gabarito aqui é a letra B, né? A citação por edital, ela é possível, sim, se o servidor estiver em lugar incerto ou não sabido. Questão 31, vamos lá? Prestado o depoimento pessoal, abre-se a vista ao indiciado pelo prazo de 15 dias para querendo apresentar a sua defesa prévia. Na defesa prévia, poderá o indiciado, sob pena de preclusão. Olha lá. No momento da defesa prévia, o indiciado ele tem que fazer algumas coisas. Se não fizer, ele perde o direito. Preclui. Que coisas são essas? Arrolar testemunha até o número de 7. Juntar documentos. Juntar resultado de perícia. Marcar e cumprir diligências que entender necessárias. E aí, qual desses aqui que tem que estar lá na defesa prévia? Observe, o artigo 176 fala da defesa prévia, fala que é no prazo de 15 dias e fala que tem que fazer algumas coisas sob pena de preclusão. No que se refere às testemunhas, a indicação é até 3. Não é 7, não, pelo amor de Deus. Para que 7 testemunhas? 3. Tá bom, não precisa mais que isso. Então, o servidor tem o direito de arrolar até 3 testemunhas. Juntar documentos, certinho, né? Tá lá na alternativa. Requerer diligências e requerer perícia. Não é já juntar resultado de perícia, não, e nem resultado de diligência. Você, enquanto servidor, vai requerer, vai pedir para que faça uma perícia, vai pedir para que cumpra uma diligência, vai requerer para a administração pública. Não é já fazer e juntar lá pronto. Não, quem tem que fazer é a administração pública, você só faz o pedido. Logo, tá aqui resultado de perícia? Não. Cumprir diligência? Não. Testemunha até 7? Também não. O único que está correto é juntar documentos. Você pode juntar lá documento escrito, cópia, enfim, a documentação que você tiver, documento oficial, documento público, particular, tudo quanto é documento que tiver, pode juntar, deve juntar no momento da defesa prévia. Segundo o artigo 176. Gabarito letra B. Questão 32 diz que, apresentado o rol de testemunhas, estas serão chamadas a depor mediante carta de intimação. Sobre o depoimento das testemunhas, marca a alternativa correta. O depoimento será prestado por escrito. B. As testemunhas serão inquiridas todas juntas. Na hipótese de depoimentos contraditórios, poderá o presidente da comissão, de ofício ou requerimento do indiciado, proceder com a acariação entre os depoentes?
E letra D, o procurador do indiciado, seu defensor dativo, não poderá inquirir as testemunhas, nem mesmo por intermédio do presidente da comissão. E aí, qual que está correto aqui? Olha lá, o artigo 179 fala do depoimento e fala que é vedado trazê-lo por escrito. Não pode ser por escrito. O depoimento ele tem que ser oral, verbal. É vedado trazer por escrito. Então, nada de ser por escrito, não. As testemunhas elas são inquiridas separadamente, uma de cada vez. Então, entra uma, presta seu depoimento, depois entra outra, todo mundo separado para uma resposta da uma não influenciar na resposta da outra. O procurador, ele pode sim inquirir as testemunhas. O procurador, seja público, seja particular, pode. Tem esse direito de inquirir, de perguntar a testemunha por intermédio do presidente da comissão. Então, faz a pergunta para o presidente refaz a pergunta para a testemunha. A que está correta aí é que, no caso dos depoimentos contraditórios, procede-se com a acareação. Coloca os dois cara a cara e vê quem é que está mentindo. Então, imagine só, duas testemunhas. Faz para as testemunhas a mesma pergunta. Uma responde que sim, a outra responde que não. Contraditório, né? Como que para uma mesma pergunta tem sim uma resposta positiva e outra com resposta negativa. Para a mesma pergunta. Então, nesse caso, pode proceder com a acareação. Colocar um depoente de frente para o outro, cara a cara, por isso o nome é acareação, e refaz a pergunta para ver quem é que está mentindo. Aí, um de cara pro outro, não tem como um falar assim, o outro não. Quem tá mentindo vai gaguejar, vai tremer nas bases, e aí pega na mentira. Então, o parágrafo 2º prevê e autoriza a acareação e deixa aí a questão, a alternativa C correta para a gente. Questão 33. Como último ato da instrução, a comissão elaborará um relatório minucioso que resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Sobre esse relatório aí da comissão, no final do processo administrativo, a questão quer que a gente marque a alternativa correta. A alternativa A fala que o relatório pode ser conclusivo ou inconclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor. A letra B fala que a conclusão do relatório não se der por unanimidade, o voto vencido não poderá ser a ele anexado. A letra C fala que a comissão poderá, no relatório, sugerir quaisquer providências que lhe pareçam de interesse do servidor. E letra D fala que, reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar que foi transgredido, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes. Olha lá, o artigo 181 vai falar justamente do relatório. E ele diz pra gente que o relatório ele é sempre conclusivo contra a inocência ou a responsabilidade do servidor. Ele também nos diz que, se não for unânime, o voto vencido vai ser anexado, pode ser anexado ao processo. Então, apesar de ter sido vencido, né? Vamos supor que ficou 2-1. Lembra lá que a comissão tem 3 servidores estáveis? Vai que 2 querem condenar, um fala que é inocente. Esse um é voto vencido, mas o voto dele também é anexado ao processo. A comissão fala, o relatório também deve colocar as providências que pareçam necessárias, mas não por interesse do servidor, mas sim por interesse público. A comissão ela representa o poder público, representa o interesse público. Então, essas sugestões aí são aquelas interessantes para o poder público. Até agora, tudo errado, né? A única que está correta é aquilo que está escrito lá na alternativa C, que diz para a gente que, se o servidor for colocado como responsável, for reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão ela tem que indicar qual foi o dispositivo legal ou regulamento que foi transgredido. Ou seja, qual foi a infração que esse servidor praticou, bem como as circunstâncias que são agravantes e atenuantes dentro do caso real, dentro do fato concreto. Portanto, a letra C é a única alternativa correta. Todas as outras têm aí alguma coisa erradinha, né? Um erro, algo maior ou menor. A letra C é a única alternativa totalmente correta. Questão 34, já caminhando aí para a reta final, diz que, recebido o relatório,
a autoridade julgadora poderá, exceto. Então, as possibilidades da autoridade julgadora. E aí a gente quer o errado, né? O exceto. A autoridade pode acatar o relatório? A autoridade pode agravar ou abrandar a pena proposta? A autoridade pode isentar de responsabilidade o indiciado? E a autoridade ela pode refazer o relatório? Qual desses aí que está errado? Olha só, o artigo 186 diz que, recebido o relatório, a autoridade julgadora ela pode acatar, né? Simplesmente falar tá tudo certo, assina embaixo, ou pode agravar. Ah, só uma advertência? Não, pelo menos uma suspensão. Agrava, pode abrandar. Nossa, vocês deram suspensão? Não precisa não, só uma advertência resolve. Abrandou a penalidade. Pode também isentar de responsabilidade. Opa, vocês condenaram? Não precisa condenar. Vai lá e isenta. Então, essas 4 possibilidades. Acatar, agravar, abrandar ou isentar. Logo, dentro aqui da questão, né? A única errada é refazer. A autoridade julgadora ela não vai refazer. O papel dela é só julgar. É o último passo lá dentro do processo. Só o julgamento. Toda a instrução do processo cabe à comissão, cabe à corregedoria. E não à autoridade julgadora. Então, ela não vai refazer relatório, não. O relatório é competência da corregedoria da comissão, dos três servidores que compõem a comissão dentro daquele processo. Então, letra D aí é a questão errada, é o exceto aqui, né? E para finalizar, a questão 35. Para atender às necessidades de excepcional interesse público, poderá haver, mediante autorização do prefeito, contratação de pessoal por prazo determinado. Sobre o tema, marca alternativa incorreta. Então, sobre lá, contratação de servidores. Quer que a gente marque a alternativa? Incorreta. Pois bem, vamos lá. Não pode haver contratação para suprir necessidades excepcionais, transitórias e inadiáveis, que, por sua natureza e interesse público relevante, possam gerar situação de calamidade ou prejuízo ao cidadão. Não pode. Letra B. As contratações por tempo determinado serão observados padrões de vencimento e plano de cargos, vencimentos e carreiras do órgão contratante. Letra C. É vedado o desvio de função de pessoa contratada. Letra D. Consideram-se de necessidade excepcional o interesse público as contratações que visem combater surtos epidêmicos. Pois bem, o artigo 96, que fala sobre a contratação, fala pra gente que essa contratação ela acontece justamente para atender necessidade excepcional de interesse público, mediante autorização. E ela pode acontecer sim. Então, a letra A, de cara, já é o nosso gabarito. Fala que não pode haver contratação para suprir as necessidades excepcionais. É justamente o contrário. Para atender às necessidades excepcionais, poderá haver a contratação. Justamente o contrário. Inclusive, tem no enunciado da questão, olha só. Para atender necessidade excepcional, poderá haver contratação. Justamente o contrário. A resposta já estava no enunciado da questão. E eu já chamo a atenção de vocês aqui na última questão, dando mais uma dica. Leia com atenção os enunciados. Tem momento que a sua resposta está no enunciado, como aconteceu aqui. Tem momento que a sua resposta está no enunciado de outra questão que veio antes, ou que vai vir depois. Então, sempre leia com atenção os enunciados das questões e atente-se que a banca pode ir soltando aí justamente essas dicas, esses insights para que o candidato que está melhor adaptado a fazer prova, nem é aquele que sabe mais a matéria, não, é aquele que sabe fazer melhor a prova, se saia melhor. Então, atenção a esses detalhes. Todas as outras estão corretas, né? A contratação, ela observa o padrão de vencimento, então o servidor contratado também recebe a mesma coisa que o efetivo, os padrões de vencimento eles são idênticos, ou devem ser idênticos. É vedado o desvio de função, a legislação assim determina, tá? Aqui no artigo 197, parágrafo 3º, que é vedado esse desvio de função para o servidor contratado. E nas contratações excepcionais, uma das condições consideradas excepcionais pela legislação é justamente combater surtos epidêmicos. Então, está corretíssima aqui a letra D também. Portanto, nosso gabarito realmente letra A. O não aí, a primeira palavra já deixou a alternativa errada. A resposta já estava até aqui no enunciado da questão. Finalizo aqui com vocês essa bateria grande de questões completa da legislação inteira para testar os seus conhecimentos, se autoavalie, ver como você está se saindo. Pratique mais até a data da prova, revise, porque a informação parada no cérebro, ela é descartada. O
cérebro joga fora para absorver coisas novas. Então, esteja sempre relembrando, sempre revendo, revisando, praticando por questões para que o conhecimento se consolide e você vá muito bem na prova. Vou ficando por aqui e a gente se encontra aí em alguma dessas aulas. Até a sua prova.